Esse é o por onde começar. Às vezes, sabe, a gente fica muito assim, pensando que a gente tem que começar pela avaliação diagnóstica, por exemplo, e não. Não adianta eu buscar informações na avaliação diagnóstica se eu nem sei quem é esse estudante. Se eu não sei que tipo de avaliação eu vou aplicar para ele, porque eu não busquei conhecer ele. Então, ali na avaliação diagnóstica, eu vou precisar saber se ele tem oralidade, se ele não tem, como que é a locomoção dele, como que ele aprende. Se ele já frequentou uma escola, eu já vou pressupor que ele tem um conhecimento prévio, né? Mesmo que mínimo. Agora, se ele não frequentou, então tudo isso vai ser relevante para a avaliação diagnóstica. Então, a gente não começa fazendo um diagnóstico, né, uma avaliação pedagógica. A gente começa fazendo um levantamento da história desse estudante, do seu diagnóstico e dos comprometimentos que esse diagnóstico traz para ele. O PDI é feito pelo professor com informações fornecidas por outros profissionais. Isso aí você vai buscar lá no diagnóstico. Então, qual é o diagnóstico? Tem outros profissionais que acompanham. Esse profissional que acompanha fala o que a respeito desse estudante? Será que eu fico só com a informação desse profissional? Ou será que eu chamo ele, que de repente ele só mandou ali um relatório, mas ele diz que está aberto a conversar, então você pode conversar também com ele, né? Então, aqui a gente está falando do início do PDI. Agora, quando a gente está falando do desenvolvimento das atividades pedagógicas, das atividades escolares, aí a gente vai começar a envolver outros profissionais. Quem são os outros profissionais? Os professores que acompanham esse estudante. Então, se ele tem um professor, né, se é só o professor regente, o professor regente vai ali identificar em cada uma ali das áreas as suas dificuldades. Se é um professor regente de turma, a gente vai buscar ali com cada um deles, dentro da sua área de atuação, do seu componente curricular, as dificuldades que esse estudante tem, as dificuldades que a gente identificou, se ele tinha um PDI anterior lá na história de vida, eu vou buscar, né, nessas informações. E aí ali na avaliação diagnóstica a gente identifica, né, qual que é o nível de aprendizado que ele está, em qual processo que ele se encontra.